Fala, monstros da rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ferdão TK e no Explicando de hoje eu vou falar tudo pra vocês sobre o caso Robson. É isso mesmo, não sei se vocês lembram lá o caso Robson, aquele lá do cara que tem um envolvimento ali com o jogador Fernando, ficou preso por levar substâncias ilegais na Rússia, aí teve agora um barulho recente que as autoridades brasileiras, o próprio Jair Bolsonaro estava ajudando ele a não pagar a pena dele lá e voltar pro Brasil, enfim, vou explicar tudo isso daí pra vocês. Mas antes, solta a vinheta. Bom, só para explicar, o jogador Fernando, que é o cara que tem a ver com essa história, ele jogou no Grêmio, é jogador do Grêmio, passou também por outros clubes da Europa como o Shakhtar Donetsk, jogou no Spartak Moscou na época em que a polêmica aconteceu e hoje está no Beijing Guoan da China. A história toda se passa lá em novembro de 2018, quando o Fernando ainda jogava no Spartak Moscou, como eu já tinha falado, e a família dele queria trazer as pessoas que já trabalhavam com ele do Brasil para a Rússia, para trabalharem para ele na Rússia. Uma dessas pessoas era uma cozinheira chamada Simone Barros, e a Simone Barros tinha como marido o Robson de Oliveira, que é o Robson dessa história. Nessa, a Simone ia ser a cozinheira e o Robson conseguiu um trampo de motorista, então estava se arrumando tudo, os trâmites da viagem, para os dois irem juntos para a Rússia. O negócio foi se ajeitando e tal, eles conseguiram toda a papelada, eles iam viajar para a Rússia e conseguiram um voo para fevereiro de 2019. E nesse fevereiro de 2019, mais especificamente no dia 9, eles viajaram ali do aeroporto Tom Jobim para o aeroporto de Domodedovo, se não me engano, acho que é esse o nome, do aeroporto da Rússia. Só que antes deles embarcarem, eles receberam, a sogra do Fernando, falou assim, para vocês viajarem, para trazerem aqui pra gente, a gente vai dar 3 encomendas para vocês só põem na mala e trazem. Aí beleza, ficaram de boa, não, a gente coloca na mala, tranquilo. Pegaram as encomendas lá com um cara, no aeroporto e seguiram viagem, foram lá pra Rússia. Só que quando eles chegaram na Rússia, o que aconteceu? Eles foram parados pela alfândega e eles já tinham sido avisados pela sogra do Fernando, a Sibeli, acho que é Sibeli. Enfim, que eles poderiam ser parados por conta de alianças que estavam na mala, que de repente a polícia poderia querer saber de onde que veio. Não imaginavam eles, que eles poderiam ser parados e poderiam se complicar por outras coisas, E essas outras coisas, na verdade, é uma coisa só, que é uma substância chamada Mitedon de 10 mg, ou cloridrato de não sei o que. Vou falar para vocês para que ele serve. O Mitedon, ele é uma substância que é usada para tratar dores fortes em pacientes. E também, tem um outro lado, ela é utilizada para pessoas que já foram viciadas, tanto em ópio quanto em heroína. Aí depois que a polícia achou essas substâncias, que foi na mala do Robson, ele não sabia muito bem o que era aquilo, ele não sabia explicar. E aí eles ficaram detidos lá no aeroporto, que nem vocês veem, tanto em séries policiais, ou quando vocês veem quando vocês estão no aeroporto, que eles estão lá revirando as malas. Eles ficaram detidos no aeroporto. Por quê? Porque na Rússia é considerado crime você ter essa substância, A substância não é permitida na Rússia, você pode pegar até 25 anos de prisão, E ele precisaria, na teoria, justificar o porquê que ele tinha aquilo. Para isso era só preciso era só preciso o sogro do Fernando chegar lá no aeroporto, apresentar um atestado e falar assim, ele trouxe a substância para mim, a substância não é dele, ele não vai traficar, não vai vender, não vai fazer nada, e é por isso que simplesmente a substância está na mala dele. Só que o problema é que não houve isso, Não houve... O cara não foi, o sogro do Fernando não foi até o aeroporto, disse que estava com dores fortes, não apareceu ninguém, a família justificou, ela falou, não deu para ninguém e tal. E aí o Robson ficou como culpado, A polícia não poderia simplesmente... Óbvio que depois a polícia já sabia tudo que se desenrolava, mas naquela hora ali a polícia não tinha o que fazer, E ele acabou ficando preso. Só fazendo uma correção aqui, pessoal, eu falei que na hora ali no aeroporto ele estava detido, E precisava que o sogro do Fernando fosse lá. Não foi, ele ficou detido. Um tempo depois, um mês depois, quando ele já estava detido, aí o sogro do Fernando teria que comparecer lá na delegacia, ele já estava na delegacia, e apresentar tudo aquilo que eu falei, os documentos, a razão, porque o Robson estava levando aquilo. E aconteceu o que aconteceu, O cara não apareceu e ninguém apareceu e o Robson continuou preso. Muito antes disso repercutir na mídia brasileira agora, com jogadores ajudando, Bolsonaro, enfim, já tinha saído isso daí na época em que ele tinha sido preso, em que se sabia do caso dele, só que a justiça russa, mesmo sabendo dos motivos, dos reais motivos, acabou mantendo ele preso lá. Aí a pena dele podia chegar até 25 anos de prisão e foi esperando-se um tempo, ele foi ficando preso até ele ser julgado, O Itamaraty, não se sabe se eles realmente se mexeram, O Itamaraty, que seria a embaixada
brasileira, né, a parte que mexe com as relações internacionais, não se sabe se eles realmente mexeram para ajudar o Robson nessa altura. Mas enfim, voltando à história, ele foi condenado à pena mínima, né, que era de 3 anos de prisão, ele podia pegar até 25, ele foi condenado a 3. E quando saiu essa notícia da pena mínima dele, quando o Robson voltou novamente, né, e às vezes também a mídia noticiava, o cara tá lá e tal, mas quando saiu essa daí da pena, aí sim o negócio ficou punk, né? A mídia brasileira caiu em cima, né, do caso Robson, os jogadores começaram a se manifestar, nós tivemos o Richarlison do Everton, nós tivemos também o Felipe Melo do Palmeiras, né, que em entrevista chegou a falar que ele ligou para o presidente Jair Bolsonaro para discutir um pouco dessa situação, ele que é bem próximo, né, do Bolsonaro, que é torcedor do Palmeiras. E conforme essa situação foi desenrolando, o Bolsonaro, por generosidade ou por interesse para ficar bem na fita, ele começou a trocar ideia com o ministro de Relações Exteriores, ligou lá pro Putin e começou a acelerar o negócio, né? Começou a fazer com que as coisas mudassem, né? Até porque o Robson, nesse meio, né, quando ele foi condenado, a juíza dele, que estava julgando o processo dele, acabou se aposentando, então o processo ia voltar lá no começo de novo, ele ia ser julgado de novo. Mas enfim, o tempo que ele estava cumprindo já deu quase a pena, né, foi estabelecida para ele. Já está lá mais de 2 anos, foram 3 anos. Mas aí o Brasil se movimentou, tal, falou lá com o Putin, o Bolsonaro, e lá foi dando-se autorização dentro da Rússia, né, para que ele fosse solto. Passou por algumas instâncias essa que eu falei, que é a Comissão Regional Administrativa Russa, que tem como membros políticos e representantes da sociedade civil lá da Rússia, e o prefeito da cidade de Moscou, que se chama Sergei Sobyanin. E agora que passou por todas as etapas, é só o Putin dar o aval, né, as coisas serem mais avaliadas ali, já deviam ter sido, né, mas após novas avaliações e assinatura do Putin, ele vai estar livre para voltar ao Brasil, para não cumprir mais nenhuma pena aqui, ele vai voltar livre para o Brasil e de boa com a justiça brasileira, de boa com a justiça russa. Fala, monstros da rede! Quando eu gravei esse vídeo, não tinha saído a notícia ainda de que ele iria voltar para o Brasil, ainda estava correndo lá na Rússia para saber o que ia acontecer. Então, antes de eu continuar o vídeo aqui, vai passando a notícia para vocês de que ele realmente vai voltar para o Brasil, foi autorizada a volta dele, e é isso, pode continuar o vídeo aí. É basicamente para falar que a situação já está resolvida, ele vai voltar para o Brasil e não vai ter nenhuma punição. A notícia que saiu que só faltava uma assinatura, né, para ele voltar para o Brasil, saiu agora no final de março, então nós estamos aqui gravando esse vídeo no meio de abril, então provavelmente aí no próximo mês ou no outro, até porque as coisas às vezes são um pouco demoradas, ele já deve estar voltando para o Brasil, o Robson, que foi preso injustamente lá na Rússia. Uma atenção aqui para essa injustiça, né, realmente, que eu já contei aqui no vídeo, mas também para essa demora, né, é preciso isso daí sair na mídia, de repente, é preciso haver barulho, né, para as pessoas, para o Brasil, para o governo brasileiro, que tem relações exteriores aí, em várias áreas de negócios, né, em commodities, fazer alguma coisa, né. Então fica aí essa atenção para vocês pensarem, né, precisou sair no jornal, precisou alguns jogadores se manifestarem, né, e o presidente, de repente, ver nas matérias para que algo fosse feito. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa explicação sobre o caso Robson, né? O Fernando também, que é o jogador. Eu falei pouco sobre o Fernando, né? Sobre futebol, eu falei pouco do Fernando. Ele foi acusado, muito acusado, né? Na época em que saiu ali a primeira notícia do caso Robson, porque simplesmente saiu também no jornal, principalmente no Esporte Espetacular, foi isso, Esporte Espetacular, que ele não tinha dado importância para aquilo, né? Que de repente ele estava lá e não fez com que o pai da mulher dele fosse lá na delegacia para livrar a cara do Robson, ou também não ajudou o cara enquanto ele estava preso lá, mas depois ele veio a público, ele falou, não, eu ajudei e tal, e ele realmente pagou o advogado, tentou tirar o Robson de lá, mas a gente sabe como é que é países de regime quase ditatorial, né? A Rússia é uma democracia, mas é quase ditatorial, enfim. Então ele fez o que ele podia ali, ele mostrou que realmente não tem culpa no cartório, né? Pelo menos é o que aparece, né? Não sabemos se ele realmente cagou no começo, mas o que é certo é que ele foi lá e ajudou depois. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, então curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem os seus comentários, meus amigos. Valeu, monstros, e até a próxima. Fui!